Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Aqui é o Ministério Digital Mulheres Cristãs em Ação, Pastora Clarice. E nós estamos numa época muito linda, a época de Natal, iniciando a época de Natal, onde as luzes da cidade nos impactam pela sua beleza, pela sua força. A luz na história da humanidade tem muita força. Lá em Gênesis, no primeiro capítulo, quando Deus disse: "E haja luz", tudo mudou. A face da terra nunca mais foi a mesma. Tudo onde era escuridão, raiou a luz. Nenhum canto deste mundo fica sem luz, fica sem um feixe de luz. E quando Deus mandou o seu filho Jesus nascer da menina Maria, ali houve uma luz eterna. Ali brilhou uma luz eterna no nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus significa uma nova era, um novo começo para toda a humanidade. Mesmo aquelas pessoas que não são cristãs, são as pessoas que também são impactadas pela luz. Não tem como você, como eu, como qualquer pessoa da história da humanidade não sermos impactados pela luz. E a luz de Jesus Cristo, ela vai brilhar eternamente. A Bíblia fala em Apocalipse que quando Jesus voltar, serão tempos terríveis e nenhuma luz mais brilhará, nem a luz do sol, nem a luz da lua, nada, não terá mais luz natural neste mundo. Mas a luz de Jesus será tão forte, que nem precisarão mais os astros estarem no céu, porque ele será suficientemente forte para iluminar toda a humanidade por toda a eternidade. Jesus é a luz deste mundo. Jesus é aquele que veio, que nasceu para ser a nossa luz. Então, se nós temos ainda pessoas que nós conhecemos, que ainda não conhecem essa luz eterna, a luz verdadeira, vamos deixar esta mensagem para eles. Vamos compartilhar esta mensagem de luz eterna, de luz divina, de luz fulgurante, de luz que não acaba. E o texto de hoje que eu vou ler é justamente o cântico da menina Maria. A Maria ela era bem jovem quando ela recebeu o anjo para lhe dar a notícia de que ela seria a mãe do Filho de Deus. Ela devia ter aí uns 13, 14 anos, não mais que isto. E quando ela recebeu a notícia, ela se colocou totalmente à disposição de Deus para fazer a sua vontade. Assim como nós hoje mulheres e nós homens e mulheres também devemos fazer a sua vontade. O texto de Lucas 1, 47 em diante, diz assim o cântico de Maria: "A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois ele lembrou de suas humildes serva, e de agora em diante todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo e ele mostra a sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições, dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Então, o cântico de Maria dá um exemplo claro do que Deus faz neste mundo, do que Deus é, do poder que Ele tem, do poder para libertar os oprimidos, os encarcerados, os pobres, do poder que Ele tem para libertar mulheres que são assassinadas, muitas mulheres são assassinadas aqui no Brasil
fazem parte de uma estatística muito triste. Essas últimas semanas a gente tem visto muitos posts alertando sobre o feminicídio. E Maria, no Cântico da Maria, também ela fala destas mulheres do nosso tempo, das mulheres também do tempo dela, que não tinham voz, que eram tratadas como servos, como empregados, que não tinham direitos. E aqui Maria fala que este trono dos orgulhosos de não dar voz, de simplesmente usarem a força contra a mulher, a força física contra a mulher, estes dias estão contados. E nós podemos, meninas e meninos, sermos os pés, as mãos e a boca de Deus neste mundo através de Jesus Cristo para denunciar a pobreza, denunciar os maus tratos a crianças, adolescentes, ao assédio sexual, moral. Nós somos a voz de Deus neste mundo para denunciar mulheres que apanham, mulheres que sofrem, homens que são escravizados nos seus trabalhos. Ainda existe trabalho escravo no Brasil, em todo o mundo. Meninas que são traficadas nos países islâmicos. Muito triste essa situação. Nós, mulheres e homens, somos a boca de Deus, somos os profetas de Deus neste mundo para denunciar. Se tem alguma mulher sofrendo, em alguma vizinha sua sofrendo, não tenha medo de denunciar, não tenha medo de bater a porta daquele vizinho que está maltratando a sua esposa. Não tenha medo de ir em frente, denunciar e ajudar mulheres em situação de risco, crianças em situação de riscos, adolescentes em situação de risco, homens em situação de risco. Homens também passam por situações difíceis, homens pobres, ou homens às vezes que não têm tanta instrução, mulheres, homens e crianças que passam por situações dolorosas, que não têm homens, que não conseguem manter suas famílias, que não conseguem trabalho, que não conseguem dignidade de trabalho para manter as suas famílias. Existe muita gente sofrendo neste mundo. E a época de Natal, a época onde as luzes brilham, onde a aparência das luzes acaba até ofuscando o sofrimento, nós precisamos estar alertas. A árvore de Natal, as luzes de Natal são um alerta para nós cristãos. São um alerta para que a gente perceba aquele que está sofrendo, aquele que não tem a vida boa que nós temos e que nós podemos, com aquilo que nós temos, ajudar as outras pessoas, moralmente falando, fisicamente falando, abraçar, ir ao encontro do outro, ir ao encontro daqueles que têm tristezas no coração, falar com elas sobre isso, falar com eles sobre isso, dar a nossa ajuda, emprestar um ouvido, abraçar, estarmos perto, dividirmos aquilo que nós temos, aquilo que Deus deu para nós, e não que Deus não deu isso para toda a humanidade. Deus deu tudo para todo mundo, mas tem pessoas neste mundo que sofrem de pobreza moral e física porque são enganadas pelos outros, que se deixam enganar às vezes porque o brilho no olhar a respeito de uma riqueza fácil acontece também, mas normalmente é por maus tratos, porque existem homens e mulheres que abusam de sua autoridade, abusam do trabalho de uma outra pessoa, pessoas que não são pagas, pessoas que não ganham o suficiente, nem o suficiente para alimentar os seus próprios filhos, a sua própria esposa. Então, esse tipo de denúncia é na hora do Natal que nós devemos fazer. As luzes do Natal, como o Cântico de Maria, o próprio Cântico de Maria, não somos nós que estamos falando isso, fala: a minha alma anuncia a grandeza
do Senhor. O meu espírito está alegre por causa do Senhor, de Deus, o meu Salvador, pois Ele lembrou de mim, sua humilde serva. Deus poderoso fez grandes coisas por mim. Ele mostra sua bondade. Deus levanta sua mão poderosa e derrota os orgulhosos. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome. Deus dá fartura a todos os que têm fome. E aqueles que não obedecem à sua lei, de dividir aquilo que eles têm, não terão parte com ele no céu. E essa é uma preocupação que nós cristãos temos que ter. Que Jesus em Mateus fala de que se eu não percebo o pobre que está ao meu lado, se eu passo pelo pobre e não dou a ele o que ele precisa, eu não vou ter parte com ele no céu. Eu não vou partilhar da fartura da eternidade. É Jesus que fala isso em Mateus. E isso é grave. Nós, cristãos, temos uma responsabilidade muito grande. Não porque é Natal, é o ano inteiro que nós temos essa responsabilidade. Dividir o que nós temos com as outras pessoas. Dividir tudo de bom que nós temos. Dar aos outros que são colocados por Deus na nossa vida. Nenhuma pessoa que precisa, nenhum pobre, nenhuma mulher que precisa, nenhum homem que precisa vai cair na nossa frente por acaso. É Deus que coloca pessoas que precisam de ajuda na nossa vida. Não somos nós que procuramos, mas é Deus que coloca estas pessoas na nossa vida. E aquilo que nós pudermos fazer para minimizar o sofrimento do outro, nesta época do Natal, nós somos lembrados a minimizar a dor do pobre, do esquecido, do que tem fome e sede de justiça, porque eles verão a Deus. Já nós, se não fizermos a vontade de Deus, talvez não veremos a Deus. Talvez nós estejamos fora da casa de Deus, se não prestarmos atenção naquele que é necessitado, na mulher que sofre, na criança que sofre, no jovem que sofre, no homem que sofre. Todos temos sofrimentos, mas existe uma parcela da sociedade que sofre mais. E hoje esta é a nossa mensagem. Que Deus abençoe a todos e que você reflita que as luzes do Natal são para iluminar as situações indesejáveis da nossa sociedade e que nós temos que ser luz neste mundo, porque nós somos de Jesus. Se nós somos de Jesus, nós somos luz neste mundo. Tenha um bom dia. Deus abençoe a todos e a todas.